Boa tarde a você que assiste o Tarde Livre. Estamos mais uma vez ao lado do Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, doutor Edilson, tudo bem? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Carla Soraya. É uma satisfação estar aqui com vocês. Doutor Edilson, hoje nós recebemos várias perguntas dos telespectadores do programa e nós vamos começar o nosso quadro fazendo essas perguntas. As pessoas querem saber: por que o cigarro é um inimigo da cirurgia plástica? Bem, Daniela, o cigarro, primeira coisa, porque ele agride muito o tecido interno. Ele provoca a diminuição do oxigênio na microcirculação. O que quer dizer isso? O oxigênio que está pertinho ali da cicatriz, ele não chega. Ou então, quando chega muito pouco. E acaba aquela cicatriz tendo problema, abrindo os pontos, tendo essa dificuldade. Além disso, no caso da respiração, tudo isso vai dificultar em termos de cirurgia, né? Então, prejudica bastante. Doutor Edilson, a Sandra Regina, da Parquelândia, ela quer saber que tipos de remédios não podem ser utilizados no pré e no pós-operatório. Bem, Regina, a dificuldade, existem muitos medicamentos que realmente devem ser evitados antes e depois da cirurgia. Entre eles podemos citar os anti-inflamatórios, procurar evitar tomar os anti-inflamatórios, procurar evitar tomar o AS, ou seja, a aspirina. Isso por quê? Porque provocam sangramento antes e durante a cirurgia. Então, o sangue, como se diz assim, em termo mais popular, fica mais fino, né? Então, ele acaba o sistema de coagulação prejudicando e isso provocando em alguns casos os sangramentos. Doutor, a Patrícia do bairro Edson Queiroz, ela pergunta: pessoas obesas podem fazer cirurgia plástica sem nenhum risco? Bem, Patrícia, a cirurgia plástica não é para os pacientes que estão acima do peso. Nós indicamos a cirurgia plástica para pacientes que estão já no seu peso ideal e que queiram melhorar. Por exemplo, pacientes que perderam muito peso, com excesso de flacidez na barriga, na parte inferior. Então, esses pacientes podem fazer abdominoplastia. Para pacientes que fizeram academia, então está bem fisicamente, mas tem aquele pneuzinho sobrando, ou tem um culote, então pode ser feito uma lipo. Então, a cirurgia plástica não é para pacientes que estão acima do peso. Isso não vai resolver, porque o máximo que tiramos depois de uma abdominoplastia ou depois de uma lipo é em torno de 2, 3 quilos. E para paciente que está muito acima do peso, isso não vai adiantar muito. Então, é o ideal que para paciente esteja acima do peso, que faça uma dieta, faça exercícios físicos e aí sim, estando no peso ideal, pode ser feita a cirurgia. Esses pacientes que estão muito além, né, do seu limite, o que pode acontecer? Realmente aumenta muito esses riscos e aí pode ter problema realmente na cirurgia. Doutor Edilson, e as pessoas que são alérgicas, elas têm que ter um cuidado especial? Bem, no caso que tem rinite alérgica, não tem problema, desde que esteja controlado. O que temos que ter cuidado é para pacientes que têm alergia a medicações, que deve ser sempre antes avisado ao anestesista, avisado ao cirurgião, para que ele não incorra e não tenha nenhum perigo durante a cirurgia. A Lia, do bairro Meireles, ela pergunta: diabéticos podem se submeter a cirurgias estéticas? Podem. Para pacientes diabéticos tipo 1 ou tipo 2, ou seja, aquele que já nasceu com a diabetes ou então teve um diabetes após ao longo da vida, eles podem sim realizar a cirurgia desde que a diabetes esteja controlada, ou seja, a glicemia esteja controlada. Porque é a mesma coisa do cigarro, ele provoca uma alteração toda no sistema de coagulação que pode ter uma má cicatrização, uma abertura de pontos, então não é o ideal. Agora, se o paciente estiver bem controlado com a diabetes, pode sim realizar. Doutor Edilson, as pessoas que sofrem do coração, elas também têm que ter um cuidado especial? Tem. Todos os pacientes, muita gente até não sabe que tem problema no coração. É por isso que sempre antes da cirurgia fazemos uma avaliação completa do coração. Ou seja, fazemos a avaliação cardíaca, né, a gente encaminha para o cardiologista para que ele faça uma avaliação completa através de eletrocardiograma. Se necessário, ele vai pedir uma esteira, um eco, Doppler. Então, todo esse arsenal para que possamos ter o mínimo de risco possível em relação a isso. Então, os pacientes que têm problema cardíaco só são liberados para a cirurgia quando o cardiologista assim o fizer. Doutor Edilson, e o uso de álcool ou drogas antes ou depois da cirurgia representa algum risco?
Sim, Daniela, os pacientes que realmente, assim, que tem usuário de drogas, que tem algumas medicações, isso aí deve sempre ser avaliado e dizer ao anestesista o que é que está usando. Isso por quê? Porque essas drogas alteram com os anestésicos e podem perder o limiar, o ponto ideal para anestesia. Então pode realmente ocorrer um grande risco se ele não avisar previamente, ou então não suspender essas drogas também previamente, para que seja realizada a cirurgia com sucesso e tranquilidade. Um telespectador que não quis se identificar pergunta: no caso dos homens, os pelos podem atrapalhar a cirurgia? Não há necessidade de você fazer uma depilação completa. No caso da lipoaspiração, os cortes são muito pequenos e não há necessidade realmente isso normalmente não atrapalha, não tem problema. E as pessoas que praticam atividade física, elas têm que ter um cuidado de quanto tempo depois da cirurgia? Isso aí vai depender também da cirurgia. No caso da lipoaspiração, em torno de 1 mês a 2 meses, muitas vezes já liberamos, dependendo da quantidade também, né? Se ele faz só o culote, talvez até 15 dias, ou então já pode voltar às atividades normais, inclusive exercício. Se agora faz uma lipo completa, é em torno de 30 a 60 dias. E no caso da abdominoplastia, ou prótese de silicone, ou mamoplastia redutora, nesses pacientes, aí preferimos que ele fique pelo menos 90 dias sem fazer as atividades mais fortes, tipo academia ou alguns esportes com mais intensidade de movimentos. Doutor Edilson, a Sandra Maria, da Parquelândia, ela gostaria de saber se a cirurgia de Monte de Vênus é simples e se a anestesia é local e quanto tempo a pessoa fica internada. Essa cirurgia de Monte de Vênus, normalmente, eu não sei se é o caso dela, mas existe está muito aumentado. E normalmente, se for só isso para ser feito, fazemos a lipoaspiração nessa região. É uma cirurgia relativamente rápida, né, em torno de 30 minutos no máximo, e que a recuperação vai depender muito dos cuidados dela do pós-operatório. A recuperação normalmente é tranquila, né? Ela precisa usar uma cinta compressiva, em torno de 1 semana, 10 dias já está bem para voltar às atividades normais sem nenhum problema. Muito obrigada, doutor Edilson Pinheiro. Conversamos com o doutor Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Se você tem alguma dúvida, mande para o nosso e-mail tardelivre@tvdiario.tv.br ou então visite o canal do doutor Edilson no YouTube, www.youtube.com/doutor Edilson P. Muito obrigado, doutor Edilson. Obrigado, Daniela. Obrigado, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E continuem enviando as perguntas para que possamos responder.